Olá, gente. Meu nome é Adolfo Nery, sou advogado, sou professor de Direito Penal. Em decorrência disso, nós somos constantemente questionados sobre assuntos jurídicos. Por isso, eu estou gravando esse vídeo. Já gravei outros. Hoje, nós vamos falar de 3 tipos penais bastante comuns e importantes e que nós somos constantemente questionados, tá? Que é sobre a calúnia, a difamação e a injúria. Ambos são crimes contra a honra e estão tipificados no Código Penal, no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. O artigo 138 trata da calúnia. O que é a calúnia? A calúnia justamente é imputar um crime a uma outra pessoa que você sabe que aquela pessoa não cometeu. Isso é crime. Você não pode justamente atingir a honra daquela pessoa imputando falsamente um delito àquela pessoa. E a pena, ela varia de quê? De 6 meses a 2 anos de detenção, caso haja uma condenação. E pode haver, em decorrência dessa sua denúncia, de você ter propalado essa informação, sabendo que aquela pessoa não cometeu aquele determinado crime, tá? Você pode ainda ser denunciado por denunciação caluniosa, caso isso gere uma investigação criminal ou um processo contra aquela pessoa que é a vítima, tá? E a pena ela pode ser mais excessiva, ela pode variar de 2 a 8 anos e multa, tá? Se gerar um processo em decorrência daquela sua propalação, daquela sua divulgação daquele delito falso. Tá? Existe também a calúnia contra os mortos, que obviamente ela é denunciada pelos seus sucessores, pelos seus herdeiros, e você responde também por caluniar uma pessoa que veio a óbito. A difamação é justamente você atingir a honra objetiva do cidadão. É você falar um determinado fato, tá? Que aquela pessoa cometeu ou não, que é desonroso para ela. Por exemplo, aquela pessoa, você relata para uma outra pessoa que aquela pessoa ela é adúltera, que ela trai o marido, que ela trai a esposa. Aqui, diferentemente da calúnia, aqui, mesmo que aquela pessoa tenha feito isso, tenha traído o marido, tenha traído a esposa, você não tem o direito de propalar. E a pena, ela varia de 3 meses a 1 ano de detenção. E se você divulgar isso em rede social, por exemplo, a pena, ela aumenta. A calúnia, como eu coloquei, a calúnia você é imputar um fato delituoso. Tá? E existe a exceção da verdade. Se você conseguir provar que aquela pessoa realmente cometeu aquele fato delituoso, você não vai responder pela calúnia. Na difamação, não existe isso, a não ser que seja contra o funcionário público, que aí a gente já se estendeu um pouco mais no assunto, tá? Mas eu vou falar de forma bem sucinta e objetiva, tá? Superficialmente, só para vocês entenderem. Existe a injúria, tá? Que é justamente você atingir a honra subjetiva, o íntimo do cidadão, o íntimo do agente, tá? Você não precisa propalar. Você não precisa divulgar para uma terceira pessoa. Você não precisa colocar na internet para cometer o crime. Basta você se dirigir àquela pessoa e ofendê-la internamente. Com uma palavra, um xingamento, um palavrão. Isso é injuriar. Ofender aquela pessoa de forma subjetiva. Por isso, difamação, você ofende de forma a honra objetiva, injúria você ofende a honra subjetiva. A difamação, você relata um fato ocorrido que desonra aquela pessoa. Ocorrendo ou não, você não pode fazer isso, você comete crime de difamação, mas você tem que divulgar para uma terceira pessoa. A injúria, você não relata um fato, você diz uma palavra, tá? Que ofende aquela pessoa. E você não precisa propalar para cometer o crime. Você não precisa divulgar na internet. Basta você falar diretamente com aquela pessoa, ou através de uma carta, ou de um gesto, tá? Você já vai atingir a honra subjetiva daquela pessoa. O importante também aqui é que você pode, numa denúncia e gerando um processo, que eu vou explicar depois como é que funciona isso, tá? No caso da difamação e da calúnia, antes da sentença,
O acusado, ele pode se retratar. Ele pode pedir desculpa, dizer que aquilo não é verdade e ele não ser condenado em decorrência disso. A injúria não existe essa observação, não existe essa exceção. Você comete a injúria, você já atingiu a honra subjetiva e não vai ter mais jeito. Você já machucou aquela pessoa, você já desonrou, você já atingiu a honra subjetiva daquele agente. Então, não cabe, nesse caso, a retratação. Existe a injúria racial, que é justamente uma pena mais alta, de 1 a 3 anos, que, se não me engano, está no parágrafo 3º do artigo 140. Volto a falar. A calúnia está no artigo 138 do Código Penal, a difamação no artigo 139 e a calúnia está no artigo 140. A pena da calúnia é de 6 meses a 2 anos e multa. A da difamação é de 3 meses e 1 ano de detenção e multa. E da injúria é de 1 mês a 3 meses ou multa. É a pena mais baixa. Calúnia é a pena mais alta, depois vem difamação e depois vem injúria. Ambos tramitam em decorrência da pena não exceder 2 anos, tramita-se pelo juizado especial criminal. E pela pena mínima ser abaixo de 1 ano, o agente que cometeu o delito tem direito a uma suspensão do processo, se ele quiser. Se ele aceitar a proposta pelo Ministério Público, ele tem direito de suspensão do processo. A pessoa faz a ocorrência, faz um boletim de ocorrência após o crime, tá? E depois disso, ela tem 6 meses. Depois que acontece qualquer um dos 3 delitos, a vítima tem 6 meses para entrar com uma queixa-crime, por se tratar de ação privada, tá? Não é o Ministério Público que vai entrar com uma ação denunciando o agressor, denunciando o criminoso. Em si, a própria vítima. É feita a ocorrência, que não precisa de um advogado, é encaminhado para o juizado especial criminal, pode haver lá uma proposta de algum acordo, né, uma composição civil, por exemplo, ou pode, que o Ministério Público vai verificar se o réu ele preenche alguns requisitos para haver a suspensão e é feita a suspensão independentemente da vítima querer ou não, tá? E o réu também tem o direito de falar, não, quero provar a minha inocência. E depois é julgado e após aquele momento, a vítima tem 6 meses, a partir do fato, a contratar um advogado ou ir pela Defensoria Pública, tá? Para ele entrar com uma queixa-crime. A partir daí existe o processo e o agente vai ser julgado. Tá, gente? Eu espero ter esclarecido de forma muito simples, objetiva, e é isso aí, tá? Eu agradeço a todos. Compartilhem, curtem aí, tá? Porque eu acho que isso é de utilidade pública. Um grande abraço e fiquem com Deus.